Imagine um continente maior que a Europa e os Estados Unidos juntos. Um deserto de gelo absoluto que esconde os maiores segredos da humanidade. Disseram a você que é apenas um bloco congelado habitado por pinguins e cientistas. Mas, se isso fosse verdade, por que as maiores potências militares do planeta assinaram um tratado inquebrável para impedir que qualquer civil independente o explore livremente? O gelo não está apenas escondendo terra, está escondendo a nossa verdadeira história. Deixe o like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Meu nome é o Agente e hoje nós vamos quebrar o gelo do continente proibido. Para entender a magnitude do que está escondido no Polo Sul, você precisa olhar para o ano de 1959. O mundo estava no auge da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética tinham mísseis nucleares apontados para a cabeça um do outro. Eles discordavam sobre economia, sobre fronteiras, sobre a corrida espacial e sobre a própria sobrevivência da espécie humana. Mas houve um único pedaço de terra na Terra sobre o qual eles concordaram instantaneamente, sem hesitar: a Antártida. Em 1959, 12 nações assinaram o Tratado da Antártida. Hoje, mais de 50 países fazem parte do acordo. A história oficial diz que o tratado foi criado para preservar o continente apenas para pesquisa científica e proibir operações militares ou mineração. Soa bonito, não é? Um santuário global de paz. A verdade tática é muito mais sombria. O Tratado da Antártida é o acordo internacional mais longo e inquebrável da história moderna. É o único tratado que nunca foi violado por nenhum país. Porque os governos que lutam por petróleo no Oriente Médio, que invadem países por recursos básicos e que exploram cada centímetro do fundo do mar, ignorariam um continente gigantesco, repleto de minerais inexplorados, petróleo e urânio? Eles não estão protegendo a Antártida de nós. Eles estão nos protegendo do que está na Antártida. Ou melhor, estão protegendo o monopólio da verdade. Tente organizar uma expedição privada para explorar o interior da Antártida, além das rotas de turistas pré-aprovadas. Você será interceptado por navios militares. O espaço aéreo é uma zona de exclusão brutal. Voos comerciais evitam sobrevoar o polo sob a desculpa do clima e da radiação. Mas o verdadeiro motivo é que há coordenadas que não podem ser fotografadas de cima. Para entender por que o mundo inteiro fechou as portas do Polo Sul em 1959, precisamos voltar 13 anos no tempo, para o dia em que o governo americano tentou invadir o gelo. O ano era 1946. A Segunda Guerra Mundial havia acabado. O mundo estava exausto e destruído. No entanto, o almirante Richard E. Byrd, um dos militares mais condecorados da história dos Estados Unidos, recebeu uma ordem no mínimo bizarra: organizar a maior frota naval da história para ir à Antártida. A missão foi batizada de Operação High Jump. A desculpa oficial dada à imprensa foi a de treinar pessoal militar em condições de frio extremo. Mas você não envia uma frota de invasão com 13 navios de guerra, um porta-aviões, submarinos, dezenas de aviões e 4.700 fuzileiros navais apenas para treinar no gelo. Eles foram armados para a guerra. A missão foi programada para durar entre 6 e 8 meses. Eles chegaram à costa antártica no final de dezembro. Mas o que aconteceu nas semanas seguintes foi abafado pelos militares americanos. Em menos de 8 semanas, a frota inteira bateu em retirada. A missão foi abortada de forma caótica. Navios sofreram danos pesados. Aviões caíram em condições misteriosas. Militares morreram, embora o número oficial de baixas tenha sido omitido ou minimizado sob a névoa da classificação secreta. A maior marinha do mundo fugiu do gelo. No caminho de volta, o almirante Byrd parou no Chile e deu uma entrevista perturbadora ao jornal El Mercúrio em março de 1947.
Suas palavras entraram para a história dos arquivos confidenciais. Ele disse que não queria assustar o público, mas que era imperativo que os Estados Unidos iniciassem medidas de defesa imediatas contra regiões hostis. Então, ele revelou a ameaça. Byrd afirmou perante os repórteres que, no caso de uma nova guerra, os Estados Unidos seriam atacados por aeronaves que poderiam voar de polo a polo com velocidades incríveis. Quem estava pilotando essas aeronaves? A Alemanha nazista havia enviado expedições para a Antártida, a região chamada Nova Suábia, em 1938. Eles teriam construído uma base subterrânea invulnerável? Ou o almirante Byrd encontrou algo muito mais antigo? Algo não humano ou pertencente a uma civilização pré-diluviana que sobreviveu sob o gelo? Ao retornar a Washington, Byrd foi interrogado pelas mais altas patentes da inteligência, forçado ao silêncio, e seus diários de bordo foram confiscados. A Operação High Jump provou ao governo que a Antártida não poderia ser conquistada pela força. A solução? O Tratado da Antártida. Se não podemos derrotar o que está lá, fechamos o continente para sempre e o declaramos uma reserva científica. Se as anomalias militares não fossem suficientes, o passado esconde provas ainda mais assustadoras. A Antártida só foi descoberta oficialmente pelo homem moderno no ano de 1820. Antes disso, era apenas um mito grego de que deveria haver uma terra australis para balancear o peso do mundo. Mas, se ela só foi descoberta no século XIX, escondida sob quilômetros de gelo espesso, como nós explicamos o mapa de Piri Reis, desenhado em 1513 por um almirante otomano chamado Piri Reis, este mapa foi descoberto na biblioteca do Palácio Topkapi, em Istambul, na década de 1920. O mapa desenha a costa da América do Sul e da África com uma precisão impossível para a época. Mas o detalhe que aterrorizou a comunidade arqueológica foi a borda inferior. O mapa de Piri Reis mostra a costa da Antártida. E não é só isso. Ele mostra a costa da Antártida sem gelo. Ele mostra vales profundos, rios desaguando no oceano e cadeias de montanhas que os satélites modernos e o radar de penetração no gelo só conseguiram confirmar na década de 1950. Piri Reis não navegou até a Antártida. Em suas próprias anotações nas bordas do pergaminho, ele admitiu que apenas compilou seu mapa a partir de mapas muito mais antigos, alguns datando da época de Alexandre o Grande e de fontes que estavam guardadas na lendária Biblioteca de Alexandria antes de ser queimada. E ele não foi o único. O mapa de Oronce Finé, de 1531, mostra o continente antártico inteiro, com montanhas e rios. O mapa de Philippe Boite, de 1737, mostra a Antártida dividida em duas massas de terra conectadas por um mar interior, exatamente como o continente é hoje, debaixo de toda a camada de gelo. Como cartógrafos do século XVI desenharam a topografia subglacial da Antártida. A ciência oficial diz que a Antártida está coberta de gelo há milhões de anos. Mas os mapas provam o contrário. Eles provam que uma civilização global avançada mapeou o mundo inteiro milhares de anos antes da nossa civilização moderna existir. Eles mapearam o continente quando ele ainda era quente, verde e habitável. Isso nos leva a uma verdade terrível. Um cataclismo global, um dilúvio ou um deslocamento súbito dos polos terrestres ocorreu recentemente na escala humana. O que era um continente tropical foi congelado em um piscar de olhos, preservando perfeitamente cidades e tecnologias antigas sob uma grossa cúpula de gelo. É isso que o Tratado de 1959 está escondendo. A Antártida não é apenas um deserto. É a cena de um crime histórico. É o cemitério da nossa civilização ancestral. Hoje, devido ao aquecimento do planeta, a camada de gelo está derretendo. E o que está emergindo sob o radar
está causando pânico nas elites globais. Nos últimos anos, pessoas comuns usando o Google Earth começaram a encontrar anomalias bizarras, estruturas perfeitamente simétricas saindo da neve. Formações que se parecem exatamente com pirâmides, maiores que a Grande Pirâmide de Gizé, alinhadas milimetricamente com os pontos cardeais. Entradas de cavernas escuras gigantescas que parecem portas de hangares em áreas onde, tecnicamente, ninguém deveria estar. Sempre que uma dessas coordenadas viraliza, as imagens de satélite sofrem erros de renderização, são apagadas ou cobertas por manchas digitais. A censura geográfica é real e sistemática. Sequestrar a história é essencial para controlar o futuro. Se uma equipe de arqueologia independente escavar as ruínas de uma pirâmide ou encontrar motores de gravidade avançados na Antártida, o controle narrativo do nosso mundo colapsa no mesmo dia. A teoria da evolução darwiniana teria que ser reescrita. A cronologia humana ensinada nas escolas seria provada como uma fraude. A religião organizada teria que explicar de onde viemos. E o pior pesadelo do sistema: as patentes de tecnologia da elite financeira, energia, transporte, medicina, não valeriam nada se a humanidade tiver acesso às máquinas de uma civilização muito mais avançada que está apenas congelada ali no sul. É por isso que pessoas como John Kerry ou o patriarca Cirilo, da Igreja Ortodoxa Russa, fizeram viagens não documentadas e misteriosas para a Antártida nos últimos anos. Os líderes mundiais não vão ao gelo ver pinguins. Eles vão inspecionar os arquivos da humanidade antes do grande reset. Nós vivemos no topo de uma amnésia induzida. O que congelou na Antártida é a prova de que a nossa civilização atual não é o ápice da humanidade, mas apenas a sobrevivente traumatizada do último reset global. A Operação High Jump encontrou os resquícios tecnológicos desse passado, e o Tratado da Antártida foi a forma que o sistema encontrou para colocar um grande "não entre" na porta do nosso próprio cofre histórico. Deixe a sua teoria nos comentários. Você acha que o almirante Byrd encontrou a base remanescente de uma sociedade humana avançada sobrevivendo no interior do gelo? Ou que as anomalias da Antártida são de origem militar moderna de potências secretas? A ilusão não é apenas sobre o que eles nos mostram. A maior ilusão é sobre os lugares que eles não deixam você ir. Inscreva-se no canal O Agente, ative as notificações e continue questionando o mapa que desenharam para você. Eu sou o Agente. Obrigado por assistir.